O medo de viajar de avião é uma fobia partilhada por quase 1/3 da população adulta. Nas Asas do Medo é a reportagem especial desta semana e nela analisamos a origem desta fobia, que pode limitar muito a vida das pessoas, mas também como e se é possível superar o medo. Estima-se que 1/3 da população mundial não consegue estar exatamente onde estamos, a bordo de um avião. Porquê? As razões são várias, mas o medo e a ansiedade explicam-se muitas vezes pela falta de conhecimento sobre como um avião deste tamanho consegue funcionar. Imagens como estas entram casa dentro quase diariamente. Se não for através das notícias, a ficção encarrega-se disso. Imagens que por vezes conseguem moldar a mente de quem desconhece. No fundo, o que acontece é que a pessoa desenvolve um medo irracional, um medo desproporcionado de uma situação que na verdade não é perigosa. O desconhecimento é um aliado muito forte dos receios e das fobias, porque a pessoa não sabendo vai ter necessidade de preencher o espaço, não é, do desconhecimento com ideias que podem não corresponder à realidade. Uns são controlados pela mente, para outros é a ansiedade que toma fisicamente conta do corpo. Apesar do problema ser transversal a qualquer idade, esta fobia pode ser considerada uma resposta do corpo ao instinto de sobrevivência. E quanto mais a idade avança, mais a consciência se ganha da perenidade da vida. Mas falemos das estatísticas. As pessoas que têm medo, que têm fobia, olham para aquilo que é possível como altamente provável. E esta distinção tem que ser feita. É possível? É. Mas é provável? Não, não é provável. É 18 vezes mais provável a pessoa morrer num acidente doméstico, não saindo de casa, não é? Do que propriamente morrer num avião. Cristina Albuquerque e Elizabeth Santos são psicólogas clínicas. Ambas ajudam pessoas a descodificar o que leva os humanos aos limites da ansiedade. Enquanto Cristina é fundadora e diretora do único centro especializado no tratamento da fobia de voo em Portugal, Elizabeth coordena o programa Ganhar Asas da TAP. Para isso, contam com a ajuda de pessoas com uma vasta experiência na área da aviação. Perguntam-me, então, mas esta máquina não avaria com tantos sistemas a funcionar? E para surpresa de muitos eu digo, claro que avaria, é frequentíssimo ter avarias e o que acontece é que as avarias estão previstas. Existe um conjunto variedíssimo de sistemas que estão a funcionar simultaneamente, mas todos eles têm um princípio mais ou menos comum, que é o da redundância. Olhando para os motores, vemos dois motores, não é por acaso, é porque um pode falhar e está mesmo previsto que possa falhar, e se falhar um dos motores, o outro garante. Manuais que cada aeronave tem e neles constam minuciosos passos a seguir, desde o primeiro dia, em cada voo, até ao fim de vida. Há tantas pessoas a trabalhar em manutenção e se alguém se engana, como é que se lida com o erro humano? Várias maneiras. Uma delas é, por exemplo, estabelecendo mecanismos de verificação. Em vez de ter apenas um executante, essa tarefa vai ter de ser feita por um executante e verificada por alguém com muito mais experiência. Tarefas críticas que são feitas no motor 1 não podem ser feitas pela mesma pessoa no motor 2, para que não haja uma eventual replicação do erro. Rigor que o comandante Armindo Rodrigues conhece bem. Já conta com quase 19.000 horas de voo e explicar, por exemplo, como um piloto toma as rédeas no meio da turbulência é o prato do dia. Mais uma vez, é comandado pela exigência e pela confiança nos técnicos em toda a estrutura e funções do avião. As companhias aéreas e a indústria e a própria legislação que envolve tudo isto criou regras de treino e de verificações e de avaliações tão constantes que eu, sinceramente, estou convencido que é capaz de não haver nenhuma profissão tão avaliada continuamente como nós. E temos que naturalmente estar sempre portanto, em condições aptos para.
Exigências que pedem comparações incomparáveis. Todos os dias morre gente na estrada, nós sabemos que a razão número 1 dos acidentes é o código de estrada, mas não o cumprimos. Nós nos aviões cumprimos. E cumprimos porquê? Porque há auditorias, há inspeções, há gabinetes de segurança, há leituras de caixas negras, portanto há toda uma série de ferramentas que nos obrigam, como se isso fosse possível, quase não faz sentido dizer isto, mas que nos obrigam a sermos cada vez mais exigentes no sentido de não cometermos erros. São dúvidas que alimentam o medo, que fazem com que a ansiedade se apodere das pessoas. Em centenas de orofóbicos existem histórias que marcam. Recordo-me, por exemplo, de uma jovem que foi passar férias aos Açores e já não conseguiu voltar. E ficou 4 anos presa na ilha. Um participante brasileiro que estava a morar em Portugal, que nunca tinha viajado de avião e não voltava ao Brasil precisamente porque não conseguia viajar de avião. Existem casos extremos, casos insólitos, casos em que a fobia consegue controlar a vida destas pessoas. Um medo que faz com que muitos simplesmente percam voos, mas também que deixem de lado importantes oportunidades de emprego. João Neves é um desses casos. Viajava com alguma frequência. Até tinha feito uma viagem de longo curso recentemente, quando uma nova oportunidade de um emprego o fez fraquejar. E nessa viagem para o Rio de Janeiro, eu tentei a primeira vez e não passei do gate. Houve ali qualquer coisa que não me deixou passar. Eu arranjei desculpas na altura, talvez. Eu quero ir nos voos da noite, porque os voos do dia depois não durmo e depois estou ali tantas horas. Comecei a arranjar desculpas. Então adiei para outro dia. O outro dia já era o voo da noite, mas o voo da noite não era a hora que eu queria. Comecei a arranjar desculpas para mim próprio. Durante uma semana e meia, João repetiu o percurso até à porta de embarque 7 vezes. À 7ª e última vez, reconheceu o problema. E a entrar no aeroporto, as pessoas foram-me levar lá e com toda a tranquilidade, eu sempre muito calmo, com os victãs todos, estava muito calmo. Aliás, estava mais do que calmo. Mesmo assim, eu entrei dentro do avião, tinha uma carta até da doutora, não sei o quê, tinha uma recepção fabulosa no avião, entrei dentro do avião, mesmo assim tive que sair cá para fora. E foi aí que, olha, já não vou tentar mais nenhuma vez e isto tenho que resolver isto de outra maneira. Tanto no programa Ganhar Asas da TAP como no Centro Voar Sem Medo, a terapia faz-se em 3 dias. Dias intensivos e que atacam o medo em 3 frentes. Gerir a ansiedade, descodificar os mitos e dissipar dúvidas e, finalmente, uma exposição gradual ao enfrentar o problema. É neste último pilar que a ansiedade volta a dar de si. O voo terapêutico ou a ida a um simulador testam os limites. Lembro também de uma senhora, e então na corrida da descolagem no simulador desatou a gritar de uma forma completamente não controlada e nós parámos o simulador e eu lembro-me de ter a senhora no chão de gatas completamente aflita, num estado de choque mesmo, e eu lembro de pegar na senhora e a senhora estar a tremer de uma forma que me impressionou, aliás assustou-me. E fizemos esse voo terapêutico e começámos a fazer exercícios e a minha ansiedade aumentava consideravelmente. Quanto é que está? De 0 a 10? 12. E eu, não pode ser. Até que há um determinado momento, que acho que é o momento mais forte, que eu levanto-me, tiro o cinto, levanto-me, doutora, desculpe lá decepcional, mas eu vou-me embora daqui. E a doutora disse, você não vai lá nenhum. Sente-se. Eu sentei-me, pus o cinto, a porta fechou-se, foi tão rápido, eu disse, o que é que eu estou aqui a fazer? Que figura é esta que eu estou aqui a fazer? Foi uma coisa assim parecida, que foi um clique. E passados 2 anos, João viaja agora com muita frequência. A taxa de sucesso destes tratamentos ultrapassa os 90%. Sucessos que são partilhados por quem acompanha todo o processo, até ao dia em que a pessoa é capaz de voar sozinha. Um caminho que se faz com muita calma e persistência. Do ponto de vista humano, é eu, enquanto profissional, poder acompanhar as pessoas no antes e no durante. E eu estou com as pessoas no exato momento em que elas mudam qualquer coisa na sua forma de estar. E é isto que eles descobrem, que é possível voar com prazer e sem medo.